Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos as novas palavras e expressões surgidas durante a campanha presidencial 2022. Essas novas palavras e expressões são chamadas de neologismos. São as formas que ainda não estão registradas em dicionário. Lembrando que aqui também trataremos apenas dos neologismos relacionados à campanha presidencial, aqui não considerando a eleição para governador, senador e deputado, apenas para presidente. Neologismos é o que nós veremos agora. Apenas uma contextualização: na campanha presidencial 2022, nós tivemos 11 candidatos. E aí, para mais detalhes de nome e partido, basta pausar a tela, o vídeo. Como já dito inicialmente, neologismo são as palavras e expressões novas, são as formas ainda não registradas em dicionário. E aqui, como critério para identificar os neologismos que foram utilizados durante a campanha eleitoral, nós utilizamos aquilo que é chamado de critério lexicográfico, ou seja, as formas que não estivessem registradas em dicionário eram consideradas neologismos. E para essa consulta, nós utilizamos os seguintes dicionários, lembrando sempre na versão mais completa e versão mais atualizada. Utilizamos 5 obras: Aulete Online, Michaelis Online, Aurélio, edição 2010, Wise, edição 2009, e o Volpe, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, editado pela Academia Brasileira de Letras na sua última edição. Para verificar, para expor os neologismos, começando aí pelo processo da derivação prefixal, que consiste no acréscimo de um prefixo a uma base. Prefixo é o formante que aparece antes da base, antes da palavra. Como exemplo, ante, in, pós, pré, pró, todos esses são prefixos. Aliás, a derivação prefixal foi a responsável por grande parte dos neologismos identificados durante a campanha presidencial. Foi o principal processo, o processo responsável pela maior parte dos neologismos. E aqui alguns exemplos: anti-Bolsonaro, anti-Lula, antipetismo, anti-educação, antiprogresso. Outros prefixos: desigrejado, como o oposto de igrejado, imbrochável, pós-Bolsonaro, pré-campanha, pró-governo, pró-Bolsonaro, pró-Lula. Então, todos exemplos de derivação prefixal, neologismos com produzidos por meio da prefixação. Outro processo presente na pesquisa é a derivação sufixal, que consiste no acréscimo de sufixo a uma base. Sufixo é o elemento colocado depois da palavra, ao final da palavra. E aqui alguns exemplos: bolsonarismo, cirismo, janonismo, rachadinha, petralhada. No processo da derivação regressiva, como o nome já diz, há uma regressão, há uma derivação por meio da diminuição. Nesse caso, a derivação regressiva, sempre a forma deriva de um verbo. Então, aqui notamos que despiora é o neologismo formado a partir do verbo despiorar. No caso, o derivante é maior que o derivado. Eis o motivo pelo qual é chamado de derivação regressiva. Despiora no sentido de melhora, despiorar, melhorar. Também a derivação imprópria, que consiste na mudança de categoria gramatical. Por exemplo, de sujeito para verbo, de adjetivo para verbo. E aqui o neologismo identificado foi live. Apesar de live ser aí uma palavra muito comum no inglês, por exemplo, na língua inglesa é utilizada como verbo, como I live to see, ou como adjetivo, live streaming, mas
no português, principalmente na campanha e durante a pandemia, foi uma palavra muito utilizada, é uma palavra muito utilizada como substantivo feminino, como, por exemplo, a live do artista, ou no exemplo aqui posto, candidatos apostam em live. Então, aqui notamos que de verbo e adjetivo, como é comum no inglês, ela passou a ser utilizada no português como um substantivo feminino, a live. Por essa razão, ela é considerada uma derivação imprópria, um uso por meio da derivação imprópria, mudança de categoria gramatical. Mais um processo, onomatopeia, que consiste em imitar som, por exemplo, mimimi significando reclamação, chega de mimimi, por exemplo. Outro processo, hibridismo, que consiste na mistura de palavras oriundas de línguas diferentes. Como aqui, live, como nós já vimos, significando transmissão ao vivo. Aqui, para dar o sentido de uma grande live, foram utilizados os prefixos mega e super, identificando aí os neologismos mega live e super live. Notamos, então, que são prefixos portugueses, da língua portuguesa, com uma palavra inglesa, mega live, super live. Então, uma mistura aí de palavras de línguas diferentes. A siglação, outro processo identificado aí por meio da sigla KKK, que seria uma redução de Ku Klux Klan. A sigla é sempre uma redução a partir das letras e sílabas de uma expressão. A composição é a união de radicais ou de palavras. Composição, ela sempre funciona por meio dessa união de palavras, como nos exemplos, lulopetismo, Lula mais petismo, macho mais populismo, seguro e impeachment. Muito próximo da composição está o cruzamento de palavras, também conhecido como cruzamento vocabular, blend, amálgama, que consiste na fusão de palavras, consiste na sobreposição de palavras, em geral, a partir de duas palavras, uma terceira é formada. Como nos exemplos, bolsominion, vejam que aqui parte do nome Bolsonaro, uma redução para bolso mais minion. Bolsolula, bolso mais Lula, Cironaro, aqui pegando parte final do nome, Ciro mais Naro, Bolsociro, e por fim, e título, que seria também pegando parte dessa palavra inglesa, significando título eletrônico. A diferença entre a composição e o cruzamento vocabular são processos parecidos, mas na composição impera a lógica morfológica. Os formantes são preservados, os radicais, os afixos, simplesmente são postos linearmente, enquanto que no cruzamento vocabular não impera a lógica morfológica, mas sim a lógica prosódica, porque partes de palavras são aproveitadas, fazendo, portanto, uma fusão, como, por exemplo, aqui, Cironaro, vejam que não houve uma lógica morfológica, simplesmente uma lógica prosódica, né? Pegando parte de uma palavra. Então, o cruzamento vocabular, ele, seguindo essa lógica prosódica, ele é diferente da composição. Formação analógica, que consiste na imitação de termos e expressões, são formações que são baseadas em outras expressões ou outras palavras, como Cus Clã, com base a partir de Ku Klux Klan, Datapovo, uma formação baseada em Datafolha, Lulaflix, de Netflix, Motociata, baseada em passeata ou carreata. Formação sintagmática é o processo que consiste na formação de expressões, de sintagmas ou de unidades fraseológicas. São formações compostas de duas ou mais palavras, no mínimo de duas palavras. Aqui
vários exemplos, lembrando que, isoladamente, a palavra muitas vezes já está registrada em dicionário, mas a expressão não. Por isso, nós consideramos o todo. Apoiador fake, significando aí apoiador falso. Polarização política, terraplanismo eleitoral. Capitão do povo, terceira via, voto envergonhado e voto útil ou voto necessário. São duas expressões sinônimas. Por fim, nós aqui apresentamos o processo da neologia semântica, que consiste na atribuição de novos sentidos a palavras já existentes. E nós tivemos aqui 3 ocorrências. Jabuticaba, no dicionário, está registrada como fruta ou a planta, a árvore dessa fruta. Aqui, ela foi utilizada como para se referir a algo que é próprio, específico do Brasil. Decisão do Supremo é uma jabuticaba, ou seja, é algo próprio do Brasil. Socialismo e comunismo, originalmente, são definidos como sistemas ou regimes, estágios de sistemas ou regimes que defendem uma sociedade igualitária, a divisão de bens e o combate à propriedade privada. Mas, durante a campanha, em geral, os termos socialismo e comunismo são utilizados para se referirem aos governos do PT ou simplesmente para se referir para significar uma pauta progressista. Por fim, tsunami, que significa no dicionário uma onda gigante, em geral provocada por um maremoto. Aqui ela foi tomada no sentido de algo grande, algo forte, né? Como, por exemplo, Renan Contar aposta em tsunami bolsonarista, ou seja, na força bolsonarista nas eleições de 22. Portanto, são novos sentidos a essas palavras elencadas. Resumindo, tratamos aqui dos processos e neologismos relacionados à eleição presidencial de 2022. Os neologismos que apareceram nos portais jornalísticos das mídias digitais. E houve, dentre os neologismos identificados, o predomínio da derivação prefixal. Esse foi o processo responsável por grande parte dos neologismos aqui identificados. E aí com destaque para os prefixos ante e pró, né? Ante com 17 ocorrências e pró com 8. É isso, pessoal. E desejo a todos um excelente estudo.